Queria começar, Rui, te perguntando aqui sobre o tema que é o nosso título hoje, que é a prisão, ainda que tenha sido temporária aí, do presidente Donald Trump, que enfrenta agora uma série de acusações sobre ter pago uma testemunha para ficar quieta durante a campanha eleitoral. Uma mulher, uma atriz pornográfica que teria aí dormido com ele teria pago ela para que ela não falasse isso durante a campanha eleitoral. É, Como é que você avalia essa situação dos Estados Unidos? É a primeira vez na história que um ex-presidente da República é acusado de alguma coisa. E não é a primeira vez na história que a gente tem um criminoso que é ex-presidente da República dos Estados Unidos. Mas tem um dado dessa questão aí que não ficou muito claro. Ele não pode ter sido acusado de pagar a mulher para não falar que dormiu com ele, porque isso aí não é crime. A acusação deve ter outra natureza. Não é que ele teria usado o dinheiro da campanha eleitoral para pagar a mulher ou coisa do gênero. Preciso pegar aqui exatamente o detalhe. Eu não vi essas. Mas por aí a gente vê também como é que é a acusação, né? Essa acusação aí é, como se diz, né, puxada pelos cabelos. É, eu vi ontem o discurso do Trump, quando ele saiu da corte lá no estado, não, em Nova York. Ele foi indiciado, né? E vai ser julgado. O discurso dele me pareceu muito favorável, né? Mostrou uma situação muito favorável para ele. Ele denunciou o cidadão, falou que o processo é um processo farsa, que é montado, né? Que o promotor público tinha dito que ia pegar o Trump, literalmente, né? I'm gonna get Trump. E ele enfatizou muito isso daí. Ele repetiu várias vezes essa questão. Mostrou que as pessoas envolvidas todas são parciais, né, contra ele, politicamente falando. Se colocou na posição, que eu acho que é a posição que ele vai assumir daqui para frente, que é muito favorável para ele, de perseguido político. E, na minha opinião, isso daí ele vai ser bem sucedido nessa coisa, porque é da lógica dos acontecimentos, né? Se ele fosse uma pessoa isolada, então ele poderia ser esmagado por esse tipo de processo, né? Mas ele não é uma pessoa isolada, ele mesmo fala no discurso, né? Ele teve uma votação maior do que todos os outros presidentes eleitos até então. Eu acho que o indiciamento do Trump, que logicamente que é uma manobra do Partido Democrata, como ele falou, não é nenhum caso judicial real, é um problema político. Um tiro que vai sair pela culatra e mostra o nível de desespero, né, do capital imperialista norte-americano com a possibilidade da eleição do Trump. Eu acredito que a ofensiva judicial contra ele vai contribuir para elegê-lo. Isso é uma coisa que a esquerda, em todos os lugares, não está percebendo, né? Esses métodos são os métodos tradicionais da direita, não são métodos da esquerda. Você montar um processo judicial farsa para perseguir uma pessoa. Perseguir a pessoa já não é um método da esquerda. Né? Ainda mais ainda mais você montar processos judiciais aí, artificiais e tudo mais. Essa é a política da direita, dos grandes capitalistas. No Brasil acontece a mesma coisa com o Bolsonaro. Eu vejo, por exemplo, gente do PT e tal falando que tem que prender o Bolsonaro, tem que prender o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for preso, ele também vai ficar como mártir. Né? Aí algumas pessoas falam, ele vai ficar inelegível, vai ficar inelegível. Nos Estados Unidos não tem esse negócio. Né? A lei norte-americana é mais democrática. Você não perde os direitos políticos por ter sido condenado. Então, o que acontece? Se o Bolsonaro ficar inelegível, também vai ser um tiro que sai pela culatra.
Eu acho que a esquerda teria que pensar bem, né, o problema.